Bom dia, igreja. Bom dia. Graça e paz de Jesus Cristo sobre a nossa vida, amém? Amém, amém. Que bom que estamos aqui juntos, que bom que o domingo chegou, a misericórdia se renovou e nós nos reunimos para adorar, nos reunimos para glorificar o Senhor, para prestar culto a Deus, né? Esse momento aqui tem a ver com Ele, não conosco. Nós estamos aqui por Ele, para oferecer a Ele nossos louvores, as nossas orações, oferecer a Ele o nosso culto. E que bom que estamos aqui para fazer isso. Que bom que você saiu lá da sua casa, que você venceu o desejo talvez de ficar um pouquinho mais ali na cama, né? Para muitos, domingo é o único dia que tem para dormir um pouco mais. Mas como é bom, né? Nós podemos estar reunidos aqui. Eu estava ali pensando, enquanto a gente louvava o Senhor, que a gente podia ir embora. Foi uma bênção o louvor, irmãos, uma bênção. A gente presta louvor ao Senhor, né, mas quem é abençoado somos nós. Eu fui muito abençoado com esse tempo de louvor, um louvor leve, livre. E como é bom quando a gente pode louvar ao Senhor dessa forma. Como é bom. Parabéns aos irmãos, que Deus continue usando vocês. Louvor aqui no altar é reflexo de uma vida no dia a dia. Não diz respeito a vir aqui, saber tocar bem a bateria, teclado, violão, cantar bem. Não diz respeito a isso. Isso daí se aprende, né? Técnica. Existem as técnicas, né, para tudo. Então você aprende, você se aperfeiçoa, e não é que não tem que ter isso, tem. A Bíblia diz que tem que tanger com arte, né? Tem que ser o melhor. Mas muito mais do que isso tem a ver com a vida no dia a dia, lá no quarto secreto de oração, lá na busca ao Senhor, e reflete aqui daí. Daí junta a técnica, né, que já foi aprendida, que já está no programa, né, mental de cada um que toca, que canta, e junta com a unção que é renovada diariamente na presença de Deus. Irmãos, não tem erro, né? Os céus se abrem, a glória de Deus se manifesta, o Senhor vem, o Senhor visita a igreja, porque Ele vem receber o louvor, né? Ele está em nosso meio, não é que vem, né? Ele vem e volta, né? Ele está aqui. E Ele recebe o louvor da sua igreja. E daí, essa presença de Deus em meio aos louvores do seu povo, traz quebrantamento, traz uma coisa maravilhosa. Jackson disse que eu me apresento, né? Então, os irmãos já me conhecem. Eu sou o Anderson, pastor da 2ª IPI Água Verde. Estamos lá desde 2019, né, junto com o pastor Alceu ali, mas desde final de 2022, caminhando sozinho, quando o pastor Alceu, ele parou, né, resolveu, já estava parado antes, daí resolveu parar de vez, né, foi jubilado, enfim, mas estamos ali caminhando com os irmãos, com a igreja e com o Presbitério Sul do Paraná. Ontem ainda tivemos lá um encontro de homens do presbitério, que foi uma bênção muito grande, um tempo muito especial, de reflexão, de louvor, de comunhão, de comida, não pode faltar, né? De comida, um tempo de confraternização muito especial, e foi um tempo abençoado. Minha esposa, de novo, não pôde estar aqui, porque a gente sai e eles ficam lá trabalhando. Minha esposa está lá agora de manhã na igreja, com os irmãos, né, na escola dominical. Mas uma hora ela vem comigo. Uma hora a gente se programa para ela vir comigo. Mas muito bem, queridos. Eu quero compartilhar da palavra de Deus nesta manhã. E eu quero falar um pouquinho com os irmãos sobre algo que Deus tem trabalhado no meu coração nos últimos dias. Eu tenho sido impactado por essa reflexão que Deus tem trazido ao meu coração. Uma reflexão primeiro pessoal, mas eu creio que na vida de um pastor a reflexão primeiro é com ele, é pessoal. E depois essa reflexão é com a igreja, né? E o Senhor tem me falado bastante nesses últimos dias sobre familiaridade. Eu não sei se você tem, assim, uma amplitude sobre esse tema. O que quer dizer familiaridade? Primeiro eu vou ler o texto e depois eu procuro esclarecer um pouquinho esse tema para a gente conversar sobre ele. E daí você pode abrir a sua palavra em Marcos, capítulo de número 6.
Marcos, capítulo de número 6, nós vamos ler até o versículo 6. Marcos 6, de 1 a 6. Diz esse texto que Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que o ouviam ficaram admirados. De onde lhe vêm estas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é esta que lhes foi dada? E estes milagres que ele faz? Não é este o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Jesus lhes disse: só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. Como se isso não fosse milagre, né? E ficou admirado com a incredulidade deles. Então Jesus se foi e passou a percorrer os povoados ensinando. Amém, irmãos? Amém. Louvado seja o Senhor por essa palavra. E uma palavra ao mesmo tempo poderosa, de reflexão, mas ao mesmo tempo triste. Uma palavra triste, né? Porque Jesus saiu dali onde ele estava e foi para a sua cidade. Qual que era a cidade de Jesus? Nazaré. A cidade dele é Nazaré. Então ele foi para lá. Um texto importante para a nossa reflexão, mas triste ao mesmo tempo pela forma como que Jesus foi recebido na sua própria cidade. Mas eu falei sobre familiaridade. Familiaridade pode ser tanto uma bênção quanto uma maldição. Por quê, irmãos? Porque familiaridade vem daquilo que é familiar, aquilo que é tranquilo, comum, aquilo que a gente está acostumado, né? Aquilo que a gente está acostumado com aquela situação, com aquela questão, se relaciona com aquilo que a gente se relaciona, vamos dizer assim, informalmente. Informalmente. Quando você vai na casa do seu pai, da sua mãe, quem tem ainda os seus pais vivos, né? Você chega, você abre a porta, vai entrando, você não toca a campainha. Você toca a campainha para entrar na casa do seu pai? Espera ele lá receber você, da sua mãe? Não, você chega, vai entrando, abrindo a porta, você chega, vai para a geladeira, você abre, você come, você bebe, né? Você fecha a geladeira com a porta do pé, às vezes está com a mão cheia de comida, é de casa, né? Você está em casa, é muito tranquilo aquilo, né? Então isso é familiaridade, você está entrosado com a questão, é de casa, enfim, ninguém vai cobrar nada de você, né? E familiaridade é isso, então, né? É aquilo que está na rotina do dia a dia da gente, que a gente faz sem pensar muito, né? Você pensa muito para escovar o dente de manhã? Não, você levanta, alguns escovam antes ou depois do café, não importa, mas você levanta e vai cumprindo a sua rotina ali e tal, daqui a pouco escova o dente e não pensa muito, você não para, espera lá, não, agora eu vou escovar meu dente, eu tenho que primeiro pegar a escova, o que eu faço? Não, agora é o creme dental, eu passo, não, você não pensa, né? Você pega aqui, pega lá, passa, e vai embora, né? Rotina, familiaridade com aquilo que está acontecendo. Então, nesse sentido, é uma bênção. Por quê? Porque nos tira de nós aquele tempo de você parar, pensar para fazer. Você vai fazendo naturalmente, as coisas vão acontecendo, a vida vai seguindo e você vai fazendo aquilo que precisa ser feito, né? Então é uma bênção, né? Não requer desgaste mental, emocional para fazer as coisas do dia a dia. Ok, aleluia. Mas por outro lado, queridos, algumas coisas não podem ser familiares assim na vida da gente, que a gente faz no piloto automático, que a gente faz na rotina e sem pensar muito. Tem coisas que não dá para a gente viver assim. Por exemplo, relação de casamento, relação conjugal. Eu preciso pensar um pouco na minha relação conjugal. Eu preciso parar, eu preciso prestar atenção. Como que está o meu cônjuge? Minha esposa está bem? Eu estou percebendo alguns sinais?
Meu esposo está bem? Eu estou percebendo que parece que ele não anda bem. Né? A gente tem que prestar atenção no relacionamento. A gente não pode ir levando, elevando, elevando. De vez em quando lá eu preciso, ou de vez em sempre, levo uma flor para minha esposa, mas não vai roubar no jardim do vizinho no caminho do serviço não, né? Compra lá uma rosa, tem uns meninos que vendem no semáforo em alguns lugares, compra uma rosa, leva. Né? Ou talvez você está passando ali num terreno que viu uma flor lá, tudo bem, não tem problema. Ou um presentinho, não é questão de valor muito caro, é o cuidado. Né? E se quando cai na familiaridade, eu vou vivendo a vida, a coisa vai rolando. Minha esposa está lá, está fazendo comida, cuidando da casa dos meus filhos, está trabalhando fora. Meu marido está trabalhando, ele compra comida, ele tem um dinheiro e tal. E vai levando a vida, não tem um olhar diferenciado. É aquilo de prestar atenção, é aquilo de falar, não, hoje eu vou fazer algo diferente, que vai exigir de mim pensar um pouco, elaborar aquilo que eu quero fazer. Então isso já não é familiaridade, já não é aquela coisa que eu faço na rotina, não é aquela coisa que eu faço no piloto automático. E na vida espiritual, queridos, a familiaridade é uma maldição. Se eu começar a viver minha vida espiritual no piloto automático, eu levanto, eu faço oração do café da manhã, eu vou trabalhar, eu volto, eu peço a bênção de Deus pelo dia, eu agradeço à noite, chego no final de semana, eu vou na igreja, cumpro com as minhas obrigações rituais do templo, eu volto para minha casa e assim vou vivendo a vida. E vai passando 1, 2, 3, 10 anos, 15, 20 anos de conversão. E daqui a pouco estou tão familiarizado com aquilo, com a rotina da vida espiritual, eu já não choro mais na presença de Deus, que um texto bíblico que eu leio, ele apenas serve de informação para a minha mente, mas já não toca mais o meu coração, não desce mais, não penetra mais. Por quê? Porque aquilo para mim é familiar, eu faço aquilo no piloto automático. Por quê? Porque eu sou crente, eu faço coisas de crente, eu vou para a igreja, eu dizimo, eu oferto, mas espera lá, meu dízimo e minha oferta, ainda mais hoje nesse tempo de modernidade que a gente já não consagra às vezes mais aqui, né? A gente faz a transferência, faz o Pix, né? Deus ainda não abençoa a gente por Pix, Deus ainda não... Nós temos que joelhar, orar e clamar ao Senhor, né? Eu sempre falo isso para a igreja, irmãos, não deixe que isso se torne uma coisa fria. Eu entro lá, faço uma transferência e já dizimei. Isso é familiaridade muitas vezes. Eu acostumei a fazer aquilo, eu tenho que dizimar. Por que eu tenho? Porque senão Deus não me abençoa. Aquela teologia toda meia furada, né? Porque não é porque eu dizimo que Deus me abençoa. Se Deus fosse me abençoar financeiramente porque eu dizimo, eu estava lascado. Deus me abençoa porque Ele me abençoa, ponto final. Dízimo eu dou porque é gratidão, porque Deus já me abençoou, então eu dizimo por gratidão, por fidelidade, porque eu amo o Senhor, a obra dEle, Deus é tudo para mim, tem me dado tudo, então eu dizimo por essas coisas. Não dizimo para Deus me abençoar, eu dizimo porque Deus me abençoou. Né? Mas enfim, e às vezes a gente cai na familiaridade, aquilo vai se tornando rotina. Eu pego aqui, transfiro lá, uma coisa automática e tal, e tem uns que nem pega mais, né? Já faz o plano ali de 12 meses, lá lança na conta e vai caindo todo mês lá, a pessoa nem sabe mais que está dizimando, esqueceu até, porque lançou lá na conta do banco e a transferência vai caindo, né? Na conta da igreja mensalmente. Eu fiz isso para o meu pai. O meu pai é idoso e nem sempre vai mais ao templo, né? Por conta da idade, enfim, mas ele não abre mão do dízimo. A consciência, ele nem sabe mexer com essas coisas de banco, né? Mas eu fui lá e programei. Mas ele falou, eu não quero deixar de dizimar. Eu quero ser dizimista. Né? E a igreja está construindo lá, eu quero dar uma oferta também. Então fiz duas programações lá, do dízimo e a da oferta. Então vai caindo lá todo mês, né? Mas por conta disso. Mas a consciência dele é boa. Né? Não perdeu a consciência de dizimar e ofertar. Familiaridade é quando a gente faz no piloto automático. E a gente olha para um texto como esse aqui, queridos, é triste. É triste por quê? Porque Jesus voltou para a sua terra. Ele estava em Cafarnaum, ele voltou para Nazaré, falou, vou lá abençoar aquele povo. O povo não quis. Por que não quis? É o Jesus, é o filho da Maria, o filho do José lá, o carpinteiro. É o menino lá que cresceu junto com nós aqui, porque Jesus passou 30 anos da sua vida no meio daquele povo. Ele olhava para Jesus, ele é Jesus, jogava bola com a gente lá no campinho, foi o Jesus. Apesar de Jesus ter uma vida
perfeita, uma vida boa, linda, bonita, ao longo desse tempo todo. Quando Jesus se apresenta como Jesus, o Messias, o povo o rejeita, da sua própria terra o rejeita. Por quê? Era o conhecido deles. Jesus ia para outros lugares e fazia milagre, ressuscitava mortos, curava, dava vista aos cegos, e por aí. Jesus fazia tanta coisa em outros lugares, na terra dele nada. O povo se familiarizou com Jesus. Olha os perigos disso, irmãos, dentro de uma igreja, a caminhada da vida cristã. Mas quais são as lições que nós temos aqui desse texto? Primeira lição, queria dizer que Jesus oferece uma segunda oportunidade. Porque, se você pegar o capítulo 4 lá do Evangelho de Marcos, meses antes desse episódio aqui, Jesus, ele foi expulso da sinagoga lá em Nazaré, e o povo queria matar ele. E ele vazou para Cafarnaum, e foi morar em Cafarnaum, cidade de 30 quilômetros de Nazaré. O povo queria matar ele, expulsou ele da sinagoga, e ele foi para Cafarnaum. Falou, o quê? Eu não vou ficar aqui não, vou me matar antes do tempo aqui, né? Mas daí ele quis dar uma segunda chance para esse povo, ele volta, no capítulo 6 ele volta lá. Ele volta lá e falou, vou abençoar aquele povo, poxa, é a minha cidade, eu nasci lá, eu cresci lá, né? É a minha cidade, eu tenho que fazer alguma coisa por eles. Mas ele não é bem recebido. Não é bem recebido. E fica admirado, né, com a incredulidade dele. Fica admirado, fala, meu Deus do céu, eu tenho tanta coisa que eu posso fazer, que eu fico imaginando na cabeça de Jesus. Nossa, eu queria fazer tanta coisa na minha cidade, eu queria fazer tanta coisa por esse povo, eu queria fazer tantos milagres, eu queria ensinar esse povo, eu queria dar uma vida digna, diferente para esse povo. Mas eles não quiseram. Por 2 vezes Jesus tentou. Por 2 vezes Jesus tentou. E sabe o que eu aprendo com isso, queridos? E que eu aprendi com o tempo de ministério? Eu tenho um pouco mais de 20 anos de ministério pastoral, e eu aprendi uma coisa, as duras penas, porque coração pastoral é fogo, coração pastoral quer ajudar todo mundo, quer abençoar as pessoas, mas nem todos querem ser abençoados e nem todos querem ser ajudados. É uma realidade, é um fato. Você vê lá o irmãozinho, a irmãzinha na igreja, o casal, sofrendo, padecendo, uma visão ruim da vida, uma visão ruim do evangelho, uma visão ruim do casamento, uma espiritualidade fraca, e você vai tentar, meu irmão, não é aí, é aqui, vamos, levanta. A pessoa não quer. Eu aprendi as duras penas, por quê, queridos? Porque eu ia atrás, eu tentava ajudar, eu tentava mostrar que estava errado, que era um caminho diferente e tal, mas nada. Não se abriam para aquilo, né? A maioria das pessoas não se abrem quando a gente as procura para ajudar. E como é que eu aprendi isso? Um dia o Senhor falou comigo. Você já leu Isaías capítulo 61, versículo 1? O que diz lá? O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu para curar, para libertar, para dar vista aos cegos, e aquela coisa toda. Que coisa maravilhosa, extraordinária, né? Só que tem algumas palavras no meio daquilo ali, tem uma informação valiosa de Deus no meio daquilo ali. Lá no versículo 1 de Isaías 61. Ele diz, o Senhor me enviou para fazer tudo isso, a quem? Aos de coração quebrantado. Se a pessoa não estiver com o coração quebrantado, ela não recebe uma proposta de ajuda. É preciso que o Espírito quebrante primeiro, e às vezes o moinho de Deus é duro, né? Ele dá um esfrega bom na pessoa para dar aquela moída, aquela quebrantada, né? E daí a pessoa está aberta. Daí a pessoa vai atrás. Daí a pessoa quer. Por quê? Porque doeu, porque está precisando. Agora eu entendi que eu preciso de mudar. Uxa, e daí lembra. O pastor já falou tantas vezes, ele já veio aqui, ele já tentou. Mas não adianta, se não tiver quebrantado, quer dizer, é perda de tempo. É perda de tempo. Ontem ainda à noite eu falei para uma pessoa o seguinte, ela dizendo, fulano está lá com uma situação, mas a minha vontade é confrontar, mas não me ouve. Eu falei, não vai ouvir mesmo. Se a pessoa está naquela situação e ela não foi buscar a sua ajuda, não adianta você falar, ela não vai ouvir. Com Jesus foi assim. Com Jesus foi assim, imagina com a gente, né? Mas enfim, eu demorei para aprender isso, mas eu aprendi. Só aceita ajuda quem está quebrantado, quem vai buscar ajuda porque entendeu o que precisa.
Mas nós não precisamos ser assim. Nós não precisamos ser assim. Se alguém chegou para você, o seu pastor, alguém que te ama, um familiar, alguém que te ama, se alguém chegou para você e disse, olha, muda nisso, meu irmão, vamos mudar? Está errado isso. Pare e ouça. Porque senão o moinho vem. Né? Senão o moinho de Deus vem para quebrantar e vai doer. Mas dá para a gente melhorar isso antes. Dá para a gente perder essa familiaridade com as coisas de Deus. Porque, meu irmão, minha irmã, se alguém foi até você, foi Deus que mandou. É a oportunidade que Deus está dando, é a segunda chance. Ele não foi lá à toa. Deus tocou a pessoa na expectativa de que você aceitasse. Porque aqui o povo não aceitou Jesus, né? Mas Jesus foi lá. Vamos ver se eles me aceitam. Ninguém chamou Jesus, ele foi. A segunda chance. Amém, queridos. Então, a familiaridade, ela é triste nesse sentido, né? Mas uma segunda lição que eu aprendo aqui é o perigo da familiaridade com a fé. Né? Já estamos falando um pouco disso, mas essa familiaridade com Jesus, daquele povo, produziu preconceito. Por que preconceito? Porque Jesus foi um menininho lá, que cresceu no meio deles. Eles até admiravam. Mas de onde vem isso? De onde vem esse poder? De onde vem essa capacidade? Não é o filhinho lá, não é o Jesus da Maria? É o irmão do Judas, do Tiago, do Tiaguinho, é aquele que vivia roubando laranja ali no quintal dos outros. Ele mesmo, é o Jesus. Mas de onde que vem tudo isso? Então o povo sabia que tinha algo especial em Jesus. Sabia que tinha. Mas foi criado no coração deles um preconceito contra Jesus. Então é por isso que a familiaridade, queridos, é um perigo em relação à fé. Eu me familiarizar em relação à fé. Eu sei que Deus é poderoso, eu sei que Deus tem planos e propósitos para a minha vida, mas eu me acostumei tanto com a fé cristã que eu não me abro para aquilo que Deus quer fazer. Eu já não consigo nem buscar a Deus mais com a fé que eu tinha antes. Por quê? 30 anos na presença do Senhor, na igreja e tal. Eu já não leio a Bíblia mais com tanta paixão. Eu já não oro mais com tanto fervor. Há muito tempo que eu não choro mais na presença de Deus. Vai se acostumando com a fé. A fé vai se tornando familiar. Algo do dia a dia, da rotina. Não é mais aquela coisa, né? Puxa, eu estou com esse problema aqui, eu vou me ajoelhar e vou orar e o Senhor vai me ouvir. Eu creio que o Senhor vai me ouvir. Até ajoelho. Mas parece que aquilo já não flui mais. E daí a gente fala o quê? Hoje o céu parece de quê? De chumbo, né? Parece que o céu está fechado. Será que o céu está fechado? O céu fecha. Deus fecha o céu? Não fecha, né? O céu está aberto. Né? O céu está aberto. Esse mesmo texto de Isaías, aqui mais um pouco para baixo, diz, a mão do Senhor não está encolhida que Ele não possa salvar, e nem surdo o seu ouvido que Ele não possa ouvir. Mas os vossos pecados fazem separação entre vós e vosso Deus. O céu está aberto. A Bíblia diz lá em Crônicas, em Deuteronômio, o Senhor do seu bom tesouro tira tudo que nós precisamos e nos dá. Mas a gente acostuma tanto, né, com a vida da fé, com a vida de fé, que parece que aquele fervor espiritual, ele foi se perdendo, que nem uma vela. E quando acende uma vela nova, está com a chama bonita, né? E dela vai terminando, lá no finalzinho, vai diminuindo a chama, até que acabou a cera ali, acaba a vela também. Né? Acabou o barbante, acaba a vela. E vai diminuindo, né? Até fica o pininho, desapareceu. Tem muita fé morrendo. Por quê? Porque se tornou familiar. Se tornou familiar. Aquele povo estava próximo demais de Jesus para ver a grandeza de Jesus. E às vezes, quando a familiaridade entra, queridos, a gente é impedido de enxergar a grandeza do Deus que a gente serve. O Deus grande, o Criador dos céus, do universo. Esse cosmos que nós habitamos nele é tão grande, queridos. E nós somos uma poeira, um grãozinho de poeira dentro desse cosmos que Deus criou. E ainda assim Deus se importa conosco. Mas a familiaridade com a fé, a gente acostuma tanto com a fé, que a chama vai se perdendo.
Familiaridade é um inimigo difícil de ser vencido. Porque se parece, mas não é. Os mais antigos aqui vão saber do que eu vou falar, né? Quem conhece aquele produto? Parece, mas não é. Qual que é aquela propaganda? Qual que é o nome do produto? Denorex, né? Está denunciando, está entregando aí a idade, né? É para nós, da casa dos 50. Denorex, parece, mas não é, né? Lembra da propaganda lá e tal? Produto de cabelo, né? Parece, mas não é. A familiaridade torna a fé da gente, a fé cristã, parecida. Tudo na vida da gente é parecido, mas não é. Eu vou na igreja, eu dizimo, eu oferto, eu canto, eu ajudo lá em alguma coisa na igreja. Parece, mas não é. Por quê? Porque nada disso é fé cristã. Isso tudo faz parte da fé cristã, mas o que é a fé cristã? É relacionamento com Deus. Ponto final. É relacionamento com Deus, irmãos. Fé cristã é relacionamento com Jesus. E se eu não tenho relacionamento com Jesus, que nem eu estava falando do louvor, relaciona com Jesus a semana inteira e vem aqui tocar, aleluia, o céu se abre. Mas vem aqui só tocar na base, né, das técnicas. E não tem uma vida de comunhão com Deus. Gente, isso aqui é barulho. Barulho que Deus falou lá em Isaías capítulo 1, vocês estão fazendo barulho, e o barulho de vocês chegou até mim e está difícil aqui em cima, eu não consigo ouvir esse barulho de vocês. Deus chamou o louvor do povo lá naquele contexto de barulho. É a falta da unção, é a falta do poder, do relacionamento. A gente tira, queridos, a unção do relacionamento com Deus. Então, crente que não ora e não busca Deus em casa durante o dia, durante a semana, queridos, não adianta vir aqui fazer alguma coisa. Parece, mas não é. Agora, se você tem uma vida de intimidade com Deus, queridos, você vem aqui, vai lavar um banheiro, é uma unção de Deus, alguma coisa acontece lavando o banheiro. Não estou desmerecendo quem lava banheiro, porque eu já lavei muito banheiro. Eu lembro, eu era presbítero lá em Foz do Iguaçu, e um dia tinha um encontro na igreja, e a igreja estava cheia, e aquele encontro de final de semana inteiro e tal. De repente alguém foi lá e falou para mim, o banheiro entupiu. Por que não foi falar para o outro? Ele não falou lá vai falar para o pastor. E daí eu fui lá, dei uma olhada e estava feio, irmão. Nossa, você sabe, né, como é que é banheiro entupido, né? E não é o número 1 que entope, né? Nunca entope com o número 1, né? É que nem gás, né? Gás só acaba na hora que você vai fazer comida, é de noite ainda, né? Mas eu fui lá e vi aquela situação, falei, é comigo, né? Ele foi falar comigo, Deus mandou eu aqui, então tá bom. E daí cata uma coisa e cata outra e tal, e de repente chegou uns meninos lá da igreja, uns adolescentes lá, uns jovenzinhos, e olhou aquilo e falou, nossa, você está desentupindo vaso, você é presbítero. Ué, o que tem? Achei engraçado aqui, né, que presbítero não pode fazer essas coisas, né? Tem que ser o diácono, tem que ser o sei lá quem, né? Capaz, tudo é de todos, todo mundo faz tudo. No sentido do reino de Deus, se eu estou vendo uma necessidade, porque eu sou presbítero ou pastor, não vou fazer? Claro que eu vou. A gente tem que entender, queridos, que a familiaridade está matando muita igreja, muito crente. As notícias da IPI do Brasil não são boas no que diz respeito à estatística. Saiu agora, né? Foi feito um censo das igrejas agora, 2 meses atrás, e já se tem o resultado disso. Nossa igreja está encolhendo, nossa denominação está diminuindo. Tem uma série de fatores que contribuem para isso. Mas, queridos, a principal delas é espiritual. É falta de fervor, é falta de fé, é falta de conhecer a Deus, é falta de conhecer a Jesus, paixão por Jesus, paixão pelas pessoas, de evangelizar, pregar. Falta disso. Por que a igreja cresce? Se tem irmão, se tem gente ali pregando. Se uma igreja não está crescendo, queridos, desculpa, mas as pessoas que estão ali, os membros da igreja que estão ali, não estão pregando, não estão evangelizando. E desde o começo que Jesus veio ao mundo foi assim, né? A gente tem que evangelizar. Por quê? Porque o outro precisa conhecer Jesus, e Jesus nos chamou primeiro. Então agora nós sabemos, nós cremos, nós temos o Evangelho, que é o poder de Deus para que todo aquele que ouve, crê e é salvo. Nós temos a informação, nós temos o poder do Evangelho. Agora a gente tem que apresentar, né? De alguma forma. E evangelizar, queridos, nem sempre é você falar do Evangelho. Evangelizar é você dar um bom testemunho, que daí a pessoa vai se abrir, prestar atenção, tem algo diferente ali, e vai se aproximar
E daí o evangelho é pregado depois. Primeiro atrai, com a vida bonita, uma vida que não é a vida de uma fé familiar, mas de uma fé viva em Deus, que busca Deus, que adora Deus, que vive na presença de Deus. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Então a familiaridade tem aparência, mas só aparência não vai a lugar nenhum. Jesus falou lá para aquela igreja do Apocalipse, acho que é a igreja de Sardes, você tem fama de que vive, mas está morto. Era uma igreja famosa lá naquele contexto da época, das 7 igrejas, Era uma igreja famosa. Uma igreja grande. Mas Jesus, que conhece por dentro, mandou João escrever para ele dizendo assim, você tem fama que vive. As outras igrejas da região, acha que está, tudo bem. Mas eu que conheço o interior, o coração, estou dizendo, tem fama que vive, mas está morto. Então, familiaridade, queridos, mata. Familiaridade destrói a fé. Uma fé familiar é uma fé fadada ao fracasso. Não deixa cair no piloto automático a sua fé. Coloca a sua fé, alimentar a sua fé, crescer na fé, como a prioridade máxima da sua vida. Amém, queridos? E vamos caminhar aqui para encerrar. Familiaridade, ela fecha as portas para a oportunidade. Você já ouviu o ditado, o bonde da história passou? Perdeu a oportunidade? Passou o tempo. Passou o tempo. Queridos, eu li uma coisa esses dias, que me deixou assim, chocado demais. Uma pessoa que chega numa igreja, se converte, conhece sobre Jesus, começa ali a caminhar dentro da fé, da palavra, gosta daquilo que viu, gosta da comunhão com a igreja, gosta do relacionamento com as pessoas, enfim, permanece na igreja, se torna membro. Mas se essa pessoa, nesse momento ali inicial, ela não for despertada de fato, não viver de fato uma vida de intimidade com Deus, que Deus chamou também para uma daquelas igrejas lá, a igreja de Éfeso, de primeiro amor, Deus mandou voltar ao primeiro amor. Então significa que tem um primeiro amor. Então, no começo da caminhada cristã, se eu não vivo o primeiro amor na intensidade, parece que uma chave não vira dentro da gente. E naquilo que eu estava lendo, a pessoa dizendo, se passar esse momento e a pessoa não teve esse start espiritual, essa intimidade com Deus, essa conexão íntima com Jesus, ela vai ficando, daqui a pouco está há 30 anos dentro da igreja, e aquela fé morna. Que Jesus também falou para uma das igrejas lá, A de lá disse, a fé de vocês está morna, não é fria nem quente, é morna. É aquela coisa, tanto faz como tanto fez. Vai ficando. Por quê? Porque passou o momento e não se converteu. E gente, queridos, tem muita gente dentro das nossas igrejas, espalhada por aí, Brasil afora, que é convencido e não convertido. Foi ficando. Gosta, é bom, legal, é bom criar o filho nesse ambiente, mas falta aquela coisa da paixão por Jesus, falta aquela intimidade. E olha, aquele homem que escreveu isso, ele disse que é quase impossível, depois que perdeu o time, o tempo, é quase impossível se recuperar. Eu falei, misericórdia, não, é possível sim, porque com Deus nada é impossível, para Deus tudo é possível, Jesus disse, para Deus tudo é possível, então é possível. Só que tem que ter uma busca, queridos, tem que ter uma busca intensa. Eu preciso avaliar a minha vida de fé. É uma vida fria, é uma vida quente ou uma vida morna? Se for fria, é aquela coisa que dá, Dá. Mas o morno que Jesus fala para o povo lá, é que ele estava a ponto de vomitar da boca. É aquela sensação de que para o morno não tem solução. O quente é o quente. O frio ainda pode ser quente, mas o morno não está nem lá nem cá, está em cima do muro, E o muro de quem é? Tinha lá um homem convertido, enfim, e estava os crentes de um lado, e estava o Satanás do outro, com seus anjos para lá, enfim, e o cara estava em cima do muro. E Deus crente falando, desce, pula, vem para cá, vem para esse lado, e o homem olhava para lá, olhava para cá, desce aqui e tal. De repente alguém, mas por que
que perguntou para o diabo, mas por que você não está chamando? Por que teu povo não está chamando? Só nós estamos chamando ele aqui. Fala, porque ele está em cima do muro e o muro é meu. Quem está em cima do muro é do diabo, né? Mas é isso, queridos, é a gente abraçar a fé cristã de uma forma intensa. E para nós encerrarmos, a familiaridade fecha as portas para o milagre. Jesus não pôde fazer nenhum milagre naquela cidade. Curou alguns ali, né? Devia ter lá uma meia dúzia ali que cria, né? Fala, não, eu vou dar um voto de crédito para esse menino aí. E daí a familiaridade fecha as portas para o milagre. Não pôde realizar ali grandes milagres. É claro, ele podia, ele tinha poder para isso, mas eles não quiseram. Sabe o problema, irmãos, de viver uma vida meia boca com Deus? São dois. Porque a gente não consegue entender que vida cristã, vida com Deus, é relacionamento com Ele. É querer mais Deus do que qualquer outra coisa. Eu não quero a bênção de Deus, eu quero Deus. E quando isso acontece, a bênção é consequência. Então, esse entendimento, esse relacionamento íntimo com Deus, é um dos problemas de viver uma vida meia boca com Deus, porque não se alcança isso, não se vai fundo, não se mergulha fundo nas águas do Espírito, não tem prazer pelo doador da vida, de se relacionar com Ele, de buscar a Ele por prazer e não por necessidade. É um dos problemas. O outro é que tem uma fé que não se sustenta. Uma vida meia boca com Deus, a pessoa tem uma fé que não se sustenta. Na hora do vamos ver, na hora que aperta a coisa, na hora que acontece algo que precisa de sustento da fé, a pessoa desmorona, porque a fé não está fundamentada de fato em Deus. É um dos problemas da familiaridade que fecha as portas para o milagre. É aquele momento que você precisa de um milagre, é aquele momento que o negócio está difícil demais, e cadê a fé? Que sustenta o milagre. Daí a gente já não vai ouvir, né? De Jesus, vai, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Não é isso que Jesus disse para um monte de gente lá? Queridos, uma fé que se sustenta na hora do aperto, é um milagre. É um milagre. E a gente não vê mais milagres, queridos, por causa da familiaridade com Deus, com a religião, com a igreja, com a vida espiritual. É aquela coisa, né, reta, assim, né? Que nem o negocinho lá quando a gente está doente lá no hospital, né? Fica lá, vai lá em cima, volta, tal. Quando fica retinho, assim, o que significa? Morreu, né? Já foi, já era, né? Mas quando está lá, né? Enfim, tem vida, né? Tem vida. E o Senhor tem nos chamado, queridos, para viver uma vida de milagres. Milagre é parte integrante do reino de Deus. Milagre faz parte da caminhada de uma igreja, de um cristão. Se eu vivo com Deus, se eu tenho uma fé firme no Senhor Jesus, eu vou ver milagres, e milagres serão feitos através da minha vida. Eu vou colocar minha mão na cabeça de alguém, vou orar e vai ser curado. Mas uma fé familiarizada não tem isso. Então, eu vim aqui nesta manhã dizer para você, para nós, para mim também, que o Senhor tem nos chamado para viver uma fé firme nele. Abandonar a familiaridade. A voltar os olhos para Jesus. Como disse lá para a igreja de Éfeso, volte ao primeiro amor. Volte ao primeiro amor. Tem segunda chance, nós vimos ali. Só que nós temos que dar o nosso passo. Nós temos que dar o nosso passo. Jesus não vai fazer mais nada, porque ele já fez tudo o que tinha que fazer. Ele só agora está dizendo, como lá em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Mas se alguém abrir, ele não vai arrombar a porta. Ele não vai lá pegar você, que nem eu fiz muitas vezes, né? Pegar o irmãozinho, a irmãzinha lá, vem cá, você vai agora mudar de vida. Como eu disse antes, né? Eu aprendi que não é assim. Nem Deus faz isso, queridos. Nem Deus pega a pessoa pelo colarinho e fala, agora você vai se converter. Nem Deus faz isso, nem Jesus faz isso. Ele falou, ó, eu estou batendo. Ele é cavalheiro, ele é gentil. Estou batendo. Se você abrir, eu entro. E faço festa. E vai ser uma alegria. Porque festa é alegria, né? Você vai cear comigo, eu vou cear com você. E é ceia, né? Nós estamos aqui em torno da mesa. E nós já vamos cear. E cear com Jesus, porque Jesus está aqui.
Essa é a beleza do cristianismo, da fé. Eu não estou vendo, mas eu creio que ele está aqui. Felizes os que não viram e creram, diz lá em 1 Pedro. Né? Então, Jesus está aqui. E nós vamos comer, nós vamos cear com ele agora. Amém, queridos? Nós vamos cear com ele. Eis que estou à porta e bato. Eu espero que você abra a porta. E deixe Jesus entrar, mas não só na sala. Leve para a cozinha, para o quarto, para o banheiro. Abra todos os cômodos. Porque Jesus precisa entrar em todo lugar da nossa vida. Tem áreas da nossa vida que ainda Jesus não entrou. E ele precisa entrar lá. E precisa ser transformado lá. Para alguns é área financeira. Né? Esses dias um irmão preocupado, pastor, eu não consigo. 27 anos de convertido. Eu não consigo dizimar e tal. Né? Deixa Jesus entrar nessa área. Falei para ele. Deixa Jesus entrar. Abre essa porta aí. Ele fala, Jesus, entra aqui. E me fala sobre isso. Eu quero ser, mas falta confiança, falta fé, falta não sei o quê. Fala comigo nisso, me ministra. Às vezes é outra área do perdão. Você precisa abrir a porta, precisa entrar naquele cômodo lá que está precisando perdoar faz tempo, que está embolorado, fedido. Porque falta de perdão é isso, né? Adoece, mata. Qual que é a área que Jesus precisa entrar? Eu convido você para nós fazermos isso em torno da mesa. Pode se colocar de pé? Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Feche seus olhos. Reflita um minutinho sobre o que nós falamos. Fale com o Senhor também. Em nome de Jesus. Aleluia, Pai. Louvado seja o teu nome. Paizinho, em torno da mesa é o melhor lugar para nós estarmos, junto com o Senhor. Porque o Senhor é aquele que entra e faz festa. O Senhor é aquele que entra e transforma, renova, muda. Ah, Pai, como nós precisamos disso. Jesus, nós precisamos tanto da Tua graça, nós precisamos tanto da Tua presença. Jesus, nós precisamos de uma vida de intimidade contigo. Jesus, ajuda-nos a vencer as barreiras da familiaridade. Ajuda-nos a vencer as barreiras da familiaridade, para que possamos desfrutar da Tua presença, da glória que há no céu, aqui na terra. Ajuda-nos a viver, Jesus, com uma fé robusta, uma fé comprometida com o Senhor, com o Teu reino, com a igreja, uma fé que muda a vida, uma fé que evangeliza, uma fé que ama, uma fé que ora, uma fé que não tem limites. Nós queremos experimentar os milagres, nós queremos ver os milagres acontecendo. É por isso que nós clamamos ao Senhor nesta manhã, quebra toda a familiaridade em nossa vida. Em nome de Jesus, quebranta-nos pelo poder do Espírito Santo, para que nós possamos ver a Tua glória, para que nós possamos ser visitados, para que nós possamos ter a nossa visão aberta acerca de nós mesmos e entender em que ponto nós estamos do relacionamento contigo e propor um relacionamento de intimidade na Tua presença, em nome de Jesus. Em torno da mesa neste momento, ó Pai, cada irmão e irmã aqui que for participar, que for tomar o cálice, comer do pão, que possa ver, Senhor Deus, uma visitação especial do Teu Espírito Santo, abrindo os olhos, mostrando, Senhor Deus, como está a vida. Que seja esse momento de ceia, que seja esse momento, ó Pai, de vida em torno dessa mesa, porque a mesa do Senhor tem vida, e vida em abundância. Perdoa, Pai, os nossos pecados. Confessamos diante do Senhor pecados de omissão, pecados de negligência, pecados de familiaridade, pecados de língua, de fofoca, pecados de pensamento, quando julgamos. Perdoa, Pai, os nossos pecados. Perdoa, Pai, os nossos pecados. E que não sejamos mais dominados por pecados, porque o Senhor já morreu e ressuscitou e nos libertou de todo pecado. Que o pecado não tenha mais domínio sobre nós. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós queremos, Pai, participar da mesa, com o coração aberto, leve, no nome de Jesus, Pai. Fala ao Teu povo. Fala aos nossos corações ainda mais um pouco nesta manhã, Senhor, enquanto participamos aqui desse tempo na Tua presença, Pai, em nome de Jesus.
Em nome do Senhor Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.